Jesus já veio. Jesus veio há 2000 anos atrás e fez um pacto com a noiva. Ele fez um pacto da nova aliança, ele morreu na cruz. Ele já deu a palavra dele. Por isso que a gente sempre fala da santificação e da obediência, de praticar as boas obras, né? De viver em obediência à palavra de Deus, de viver em santidade. Isso a noiva faz. 2000 anos Deus deu para a noiva, para a igreja, que é a noiva, preparar o seu vestido. O Espírito Santo é o penhor da palavra do meu Senhor, do meu Cristo, que Ele deu para mim como noiva. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, falando da grande tribulação. Mais propriamente dito, o final da grande tribulação. Inclusive, o vídeo que eu vou gravar hoje, eu tinha, né, como sempre, né, a gente faz planos, mas sempre o ponto final vem de Deus, né? Eu tinha a ideia de gravar o assunto que vamos falar hoje no final, numa outra playlist, na playlist juntamente com o assunto do milênio. Mas meditando nas escrituras eu vi, não, eu acho que o melhor e o mais interessante é dar sequência na ordem correta do estudo que a gente vem, né, estudando aí, capítulo 17, capítulo 18, falando da destruição da rameira da Babilônia. Eu acho que vai ser bem legal a gente dar continuidade no capítulo 19, falando da famosa boda do Cordeiro. Meus amores, hoje vamos ter assim um pequeno deslumbre da igreja no céu, participando da boda do Cordeiro. E aí, meus amores, prontos para entender um pouquinho dessa gloriosidade das Sagradas Escrituras? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para vocês se surpreenderem com esta boda, com este casamento no céu, né? Vamos ter um pouquinho de entendimento do que é que vai estar acontecendo no céu no período de 7 anos de grande tribulação na terra. Vamos estudar um pouquinho aí da história judaica, da cultura judaica, dos casamentos, das bodas judaicas, que tem toda uma analogia com este capítulo 19 das bodas do Cordeiro com a igreja. Então tem aí um ensinamento por detrás e vamos aí estar meditando um pouquinho juntos. Então desde já, deixa o seu like, já tá assistindo? Já deixa o seu like aí para não esquecer, já copia o linkzinho onde diz aí compartilhar e envie para outras pessoas, familiares, amigos, pessoas que tu conhece nas tuas redes sociais, para pessoas que têm o interesse das coisas do evangelho e até aquelas que não têm, né? Porque um dia determinado por Deus, Deus vai despertar elas para elas terem o interesse. Então, que seja através de ti. Através de ti, lembrem-se, o único meio de nascer de novo é ouvir o evangelho, ouvir a verdade das escrituras, da maneira correta. Quem sabe tu é o instrumento de Deus para que um filho de Deus que está perdido por aí, nem sabe que é filho, um dia dizer, ai, o que esse chato todo dia fica me mandando link de vídeo, né? O que será que esse chato? Porque Deus usa meios. E a gente não sabe os meios que Deus vai usar, e de repente um link de um vídeo como esse é o meio que Deus está usando e tu é um instrumento para enviar. E essa pessoa que de repente está tão chateada de tanto tu tá mandando vídeo, deixa eu ver o que ela tá falando aqui. E ela clique lá, Deus vai realizar o milagre do novo nascimento na vida dela. Pela primeira vez ela vai começar a entender o que a Bíblia diz, entender o que Cristo fez por ela. Então, meus amores, não percam a oportunidade. Não percam esta oportunidade. Compartilhe nas tuas redes sociais, envie este link e te inscreva. Se tu não é inscrito aqui no canal, aqui onde diz inscreva-se aqui embaixo, não sei que lado, se te inscreve aí, não custa nada, para ti não custa nada, nada estar inscrito no canal, não vai ocupar espaço na tua memória do celular, não vai causar problema nenhum para ti. E para o reino de Deus, para o desenvolvimento do evangelho, vale muito.
Tá bom, meus amores? É a única coisa que a gente pede para vocês aqui no canal, tá bom? E que Deus nos abençoe, vai ser um ensino lindo. Então, abre a tua Bíblia aí comigo no capítulo 19 de Apocalipse. Lembrando que nós saímos aí de 2 eventos super terríveis, né? Que foi a destruição da Babilônia, da rameira. Tanto a rameira, a prostituta das religiões, aquela que deturpou o verdadeiro evangelho desde o princípio, o sistema religioso babilônico, o sistema religioso, e no último vídeo vimos aí a destruição da Babilônia econômica, política, comercial. Né? Então a gente viu que a Babilônia representa uma cidade literal que vai ser reconstruída, lembra? A antiga Mesopotâmia, a antiga Babilônia, que hoje é Iraque, a antiga terra de Sinar, de Nimrod, o primeiro ditador mundial, uma cidade que muito em breve vamos ver se levantar, porque é uma cidade riquíssima que tem muito petróleo debaixo da terra e muita riqueza, de acordo com a própria escritura e de acordo com o que a gente sabe, né? Porque o Iraque hoje é um dos países que mais tem petróleo, né, um dos países mais ricos do mundo em petróleo e outras pedras preciosas. Então, muito em breve vamos ver essa cidade Babilônia se levantar, aonde vai estar o foco da religião, da única religião mundial do anticristo e da indústria do comércio, o poderio político. E a gente viu aqui que no capítulo 17 e 18 a consumação, a destruição deste sistema religioso e político comercial, né? Então agora a gente vem lembrando que esses são os últimos meses, últimas semanas do período final da grande tribulação, dos cálices da ira de Deus. Né? A destruição da Babilônia é a última gota ali do cálice da ira de Deus, do 7º cálice. Então, semanas, dias que antecedem aí a segunda vinda de Jesus. Mas e aí? O que vai estar acontecendo no céu durante estes 7 anos de destruição na terra? Aonde está a igreja arrebatada? Lembrem-se, antes do período inicial da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. A igreja, a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo vai ser tomado, vai ser sacado, vai ser tirado com violência, né? Rapto, arpazo no grego, que significa tomado com força, com violência, com rapidez, para que não esteja no período da grande tribulação. Ora, onde se nós somos o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, é logicamente que o cabeça desse corpo não vai querer que o seu corpo sofra. É logicamente que esse noivo não vai querer que a sua noiva sofra. Então ele vem e nos saca, né, do período, nos tira desse período terrível que vai acometer sobre a terra. Mas o que vai acontecer com a igreja? Vamos ser arrebatados e aqui na terra não sabemos exatamente em que momento, após o arrebatamento da igreja, começam a abertura dos selos, mas a igreja é arrebatada e posteriormente começa então a abertura dos selos, começa aí o primeiro selo, o cavaleiro branco, o anticristo, o reino do anticristo e todos os cavaleiros os selos, as trombetas e o cálice da ira de Deus, que a gente já estudou isso todinho aqui na playlist. Se tu ainda não assistiu, se tu é novo aqui no canal, tá chegando aqui agora de paraquedas, nós temos aqui no canal 2 playlists falando da grande tribulação. Essa aqui já é a segunda. Então dá uma pesquisada aí no canal, vai vendo aí as playlists e tu vai te identificar naquele assunto que mais te interessa. E aí temos as 2 playlists. Mas então o que vai acontecer? A igreja é arrebatada, né? Vamos nos encontrar com Cristo nas nuvens. Veja, meus amores, existe uma grande confusão. Muitos irmãos nossos de fé reformada, crentes de verdade, que têm este entendimento errado.
Uns não acreditam no arrebatamento, outros acreditam que o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus é o mesmo evento, que o arrebatamento e a igreja de Jesus e a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que a gente vai estudar no próximo capítulo, no próximo estudo, é a mesma coisa. E não, meus amores, nós temos já um vídeo aqui na primeira playlist da Grande Tribulação falando por que a igreja não vai passar. E sinceramente, conforme eu tô estudando, eu tô vendo cada vez mais argumentos, cada vez mais textos bíblicos que mostram o porquê que a igreja não vai passar. Talvez, não prometo, eu ainda grave um outro vídeo falando do porquê a igreja não vai passar pela Grande Tribulação. Não prometo, porque eu tenho muita coisa para ensinar. Mas se a gente tiver tempo, quem sabe eu gravo. Mas então vamos lá, meus amores. A igreja é arrebatada, tá? Quando a gente... Talvez eu possa gravar quando a gente estudar a playlist do arrebatamento. Provavelmente eu grave aí. Aí eu vou encaixar esse vídeo aí. Agora me lembrei. Vou encaixar aí quando a gente estudar a playlist do arrebatamento. Aí vai ficar bem legal. Começo a me lembrar das coisas, gente. Então a igreja é arrebatada e começa a grande tribulação na terra. Mas e a gente? A igreja vai estar fazendo o que no céu, né? Então vamos ler o capítulo 19 e a gente já vai explicar isso aí. Então vamos ler comigo. O júbilo no céu, Apocalipse 19, diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz e numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois o quê? Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça sobe, e a sua fumaça segue pelos séculos dos séculos. E os 20... Não, tá, vamos explicar essa primeira parte, que é um pouco mais rápido. Então, o que acontece? Depois dessas coisas, o anjo aqui tá falando, o João tá vendo, né? Depois dessas coisas, ouvi, né, uma voz com muitas águas dizendo aleluia, porque os juízos de Deus são justos, destruiu a Babilônia, a grande meretriz, aquela que prostituiu a religião, a verdadeira religião, que destruiu os santos e os servos de Deus, tanto por causa da política como por causa da falsa religião. Então, João está vendo que depois dessas coisas, o quê? Depois da destruição, depois dos 7 cálices da ira de Deus, depois dos 7 trombetas, depois dos 7 selos e principalmente aqui os 2 últimos acontecimentos, que foi a destruição da Babilônia, dessa grande meretriz. Então, ele está vendo os anjos glorificando a Deus, aleluia, graças a Deus pelo poder, para a honra e glória de Deus, a Babilônia, aquela que destruiu os santos, que derramou o sangue dos inocentes, tanto religioso como politicamente, foi destruída. E fala que interessante que a fumaça da destruição da Babilônia, gente, olha só, sobe pelos séculos dos séculos. Olha só, o que significa isso? Significa... Ai, gente, a Bíblia tem que ser interpretada de forma literal, e quando tu entende de forma literal é glorioso. O que significa isso? Significa isso que nós vamos entrar para o milênio com Jesus. Porque isso aqui lembra a destruição da Babilônia, a cidade que vai ser destruída, da religião, da falsa religião, da política, do poderio destes homens maus, corruptos. Lembra que a gente explicou para vocês que todos aqueles que ocupam os cargos que Deus ocupa, que Jesus ocupa, de sacerdote, de rei, de juiz, de governante, né, que hoje são os presidentes, enfim... Que juízes corruptos que não souberam governar as nações e cumprir com o seu dever, essas pessoas vão ser castigadas, vão ser mortas, vão ser destruídas. Tudo vai ser destruído, tudo está englobado aqui nessa destruição, né? Quando queima essa cidade, todo esse poderio religioso, né, que matou nosso Senhor Jesus, que matou os cristãos, enfim, o sangue dos inocentes mártires que foi derramado,
tudo vai queimar, sim, vai queimar literalmente, mas representando tudo isso. E diz aqui na Bíblia que a fumaça da Babilônia, dessa destruição, vai ficar pelos séculos dos séculos. A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. O que significa isso? Que nós vamos entrar para o milênio e essa fumaça nunca vai terminar. Nós vamos estar no milênio com Jesus e de longe nós vamos avistar a fumaça para lembrar a destruição destes grandes e terríveis inimigos de Deus. Olha só, gente. Aí para quem diz que quando a gente for para o céu, entrar no novo céu, na nova terra, no milênio, a gente vai ter amnésia, não vai lembrar de nada. Loucura! Quem prega isso? Pegam textos fora de contextos, não sabem interpretar a Bíblia, das coisas passadas não lembrarei mais, e não lembrarei mais disso, e a vida velha já passou, tudo novo, não se lembrarão mais, aí pensam que Deus vai arrancar o cérebro da pessoa, vai arrancar a memória da pessoa, e a pessoa não vai lembrar de mais nada. Ai, meu Deus, quanta ignorância! Meus amores, nós vamos lembrar de tudo, de tudo. A diferença é que como vamos ter corpos transformados e regenerados, não vamos mais sofrer por causa das más lembranças dos problemas que tivemos aqui. Lembrem-se, vamos ser como Cristo. Vamos pensar como Ele, vamos ser justos como Ele. Não vamos lembrar das pessoas, ou melhor, vamos lembrar das pessoas que foram condenadas, mas não vamos sofrer por causa delas, porque vamos entender que elas foram condenadas justamente. Já não vamos ter sentimentos caídos, inclinados para o mal, em defender quem não merece ser defendido. Tá dando para entender? Vamos viver na justiça. Então, é lógico que vamos ter memória. Lógico, eu, Aline Wagner, vou subir para o céu sendo Aline Wagner, com a minha memória. Porém, com um corpo glorificado, com uma mente pura, um coração purificado. E vamos ter um nome novo, né? Isso sim, quando a gente estudar as igrejas, a gente vai ver que a gente vai receber um nome novo. Então, todos nós vamos ter um nome novo. Mas vai ser eu, não significa que eu vou deixar de ser a Aline. É que na cultura judaica, ai gente, como eu gostaria de poder ensinar vocês mais sobre a cultura judaica, mas na cultura judaica todo mundo tem 2 nomes. Né? Tem até estudos do Talmud, né, que é um dos livros rabínicos, sagrados rabínicos, né, de Israel, que dizem que tem até 3 nomes, os judeus. Até 3 nomes. Então, lembra que Deus sempre usa as analogias dos costumes da terra para que as pessoas venham entender. Então, não significa que eu vou deixar de me chamar Aline, mas eu vou ter um outro nome também. Então, não se preocupe, vamos levar memória, vamos chegar lá e vamos nos reconhecer. Meus amores, é muito claro e tem muito texto bíblico que fala isso, tá? Então, aqui está dizendo que a fumaça da Babilônia destruída, desse poderio da Babilônia religiosa e política vai ser destruída e a fumaça vai subir pelos séculos dos séculos e nós vamos ver e vamos lembrar que os juízos de Deus são retos e justos, como os anjos estão falando aqui. Tá bom, meus amores? Então eu falei tudo isso para vocês entenderem isso, que a gente vai ter memória, tá? E que a gente sempre vai ter essa fumacinha subindo lá para dizer, tá vendo os nossos inimigos aí, ó, a falsa religião lá, ó. Olha lá os falsos profetas lá, ó, que representa os falsos profetas e toda a corrupção do mundo político, roubalheira, tudo isso. Olha lá, queimando, tá vendo como Deus não falha na sua promessa? Quando ele disse que ele ia destruir os inimigos, que não era pra gente se preocupar, olha lá, ele fez. Então diz assim, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os servos, e os que o temeis, e os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas,
e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aí ele diz assim no versículo 7, alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. E daí diz João: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Ai, meus amores, então agora aqui vamos entrar na famosa boda do Cordeiro. E a gente vai explicando e a gente vai voltar a ler aqui alguns versículos para explicar melhor. Mas então vamos lá, meus amores. Para a gente entender um pouquinho aqui da boda do Cordeiro, vamos explicar como funcionava uma boda na época judaica. Lembra, estamos falando, Jesus era judeu e ele estava pregando para os judeus, né? E estava falando do reino de Deus, pregando para judeus, né? Então, todos os exemplos que ele usava exemplos judaicos do Antigo Testamento e exemplos da cultura judaica, para que os judeus pudessem, é assim, não, isso sim, eu sei como é que funciona, porque é como a gente vive, a nossa cultura, tal. Então, Jesus usava os modelos para ensinar. Então, Jesus vai e ensina parábolas e vai ensinando como que se dá, e aí a gente vê em Mateus, em Lucas, parábolas das bodas, né, do rei. Daqui a pouco, se der tempo, a gente vai ler umas partes, né, do rei que planeja a boda do seu filho, que manda chamar os convidados, aquela parábola famosa que a gente conhece, né, e que os convidados começam a dar um monte de desculpas, então ele manda chamar os outros, né, de fora. Isso aí é uma parábola representando que os judeus não quiseram participar da boda, né, o rei é Deus, Cristo, o Filho, o príncipe, e os convidados deveriam ser os judeus. Mas lembra que eles começaram, não, me casei e tenho que cuidar da minha esposa. Não, eu comprei uma junta de boi e tenho que cuidar da junta de boi. Não, eu tenho um compromisso, tal, e começaram a desprezar, né? Então, os judeus, que eram os primeiros, não aceitaram o Messias. Não quiseram fazer parte da boda. Então, Deus manda chamar quem? Os gentios, né? Essa é a simbologia da parábola. Então, Jesus sempre dava exemplos. Como funcionava um casamento, uma boda na época judaica, desde o Antigo Testamento e até nos períodos de Jesus e dos apóstolos. Era assim, o noivo escolhia a sua noiva, e às vezes a noiva nem sabia e nem podia dar muita, nem podia dar muito palpite, né? Era o noivo que escolhia. Mas enfim, às vezes dava certo da noiva também querer, né? Mas a cultura o noivo escolher. Então o que ele fazia? O pai ia com o noivo até a casa da noiva, com os pais da noiva, e ali eles firmavam um documento, selavam um documento de compromisso. Nos dias de hoje, noivado, né? Porque a gente noiva primeiro para depois casar, né? Então,
ali o pai da noiva dava a filha como compromisso, então era como Maria e José que estavam desposados, né? Eles estavam desposados, estavam noivos. Maria não era esposa ainda de José, mas eles estavam desposados, era um compromisso. Então, o que acontecia? Firmado um compromisso que era como se fosse também um compromisso hoje nosso no cartório. Era um acordo de palavra, logicamente, mas representava um selo, um compromisso entre as famílias, né, entre os pais da noiva, que aqueles ali estavam comprometidos um com o outro e que não podia voltar atrás, a menos que acontecesse uma traição, por exemplo, como foi o caso de Maria, quando apareceu grávida, né? A Bíblia fala que José quis se afastar dela discretamente. Por quê? Porque ela aparece grávida, ele não sabe de nada, né? Mas como ele era um homem justo, então porque era o noivo, se a noiva que tinha sido dada para ele, comprometida, tivesse um outro relacionamento e ficasse grávida, o noivo podia entregar ela e ela seria apedrejada, né? Porque era a lei da época, ou então o noivo deixava ela, abandonava ela e ia embora. E a Bíblia fala que José, inclusive, pensou em fazer isso discretamente para que Maria não fosse apedrejada, porque ele amava ela, né? Mas por isso que então foi lá, o anjo apareceu para ela e disse: não te preocupa, porque o filho que ela espera é do Senhor, né? Então não tenha medo de tomar ela como tua esposa. Por quê? Porque já existia esse noivado, esse compromisso. Maria já estava prometida para José e vice-versa, o acordo para a família. Só que o seguinte, quando o pai e o noivo iam na casa para assinar o convite, ou para assinar esse acordo, não era marcado a data, não era. Simplesmente, tá, eles são noivos. Não tinha uma data prevista, o casamento vai ser daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses ou 1 ano. Não, não tinha. A data era incerta. Era incerta. Podia ser a qualquer momento. O que faz vocês lembrarem disso? Eis que venho como ladrão na noite. E a noiva que me espere. E que a noiva tenha seu azeitinho pronto esperando. Porque se eu chegar e a noiva estiver com a lâmpada apagada, não tem casamento. Estão pegando o espírito da mensagem bíblica? Então, o que acontece? Então, a data não era marcada e também o pai do noivo dava para a noiva, né? O noivo, o pai da noiva, do noivo, quer dizer, dava para a noiva um pedaço de linho fino, de linho finíssimo, para a noiva ir construindo, né, costurando o seu próprio vestido. A noiva ia costurando, né, fazendo o seu vestido. Então a noiva tinha que ser rápida, porque ela não sabia quando o noivo ia voltar com o pai dele, né? O noivo ia voltar para vir buscar ela pro casamento, né? Para as bodas de verdade. Então essa era a cultura judaica. Então o noivo ia embora com o pai e a noiva ficava preparando o vestido. Agora, voltando para casa, o noivo tinha a responsabilidade. Gente, a Bíblia é linda! O noivo tinha responsabilidade, e essa cultura judaica existe até hoje. O noivo ia para a casa do pai e ele ia construir a casa. O noivo ia construir a casa para ele casar e levar a esposa dele para casa deles. Então, quando a casa estivesse pronta, então o pai é que daria a ordem para que o filho fosse buscar a noiva, porque daí já estava tudo pronto. E enquanto o noivo preparava a casa, o pai preparava a festa. Então, por isso que Jesus fala, nem eu sei o dia da minha vinda, só o pai sabe.
porque assim era a cultura. Quando ele falava assim, as pessoas, né, as pessoas entendiam, ah, é verdade, nem o noivo sabe, nem a noiva que ficou lá fazendo o seu vestido, e nem o noivo sabe, porque o noivo estava ali fazendo a casa, mas ainda que ele terminasse a casa, ainda o pai tinha a preparação da festa toda para fazer. Então, quando a casa do noivo estivesse pronta e a festa estiver pronta, então daí o pai dizia, então tá pronto. Então, o noivo ia com o pai e com todos os convidados da festa até a casa da noiva, e a noiva vinha até ele para receber o noivo. Olha que legal. O que lembra vocês disso? Então, no abrir e fechar de olhos, nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Vamos receber o Senhor nas nuvens. A igreja arrebatada aí. Ai, gente, é preciso entender muito da cultura judaica. Não muito, mas o básico para entender o arrebatamento da igreja e as bodas do Cordeiro e não ser enganado e não, como eu disse, infelizmente, muitos nossos irmãos não acreditam nisso, não acreditam no arrebatamento. Eu acho que arrebatamento e segunda vinda é a mesma coisa e não é. E não é. Então, lembra quando Jesus disse assim, deixa eu ler para vocês, acho que isso está lá em João capítulo 14, João capítulo 14, e diz assim, Jesus falando com os discípulos um pouco antes de subir, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tá vendo como é? Assim é a boda judaica. Quando a casa tá pronta, a festa tá organizada pelo pai, então o pai e o noivo vão até a metade do caminho e a noiva vem ao encontro e o filho recebe, o noivo recebe a noiva. Exatamente aquilo que Jesus está dizendo aqui. Eu vou ir preparar lugar para vocês e então voltarei e receberei vocês. E ele vai receber a gente aonde? A noiva dele, nas nuvens. Para entrarmos para a casa que ele construiu. Ele foi preparar a nossa casa. A casa da igreja no céu. Para quê? Para os 7 anos de bodas, 7 anos que representa, porque as bodas, a festa das bodas na cultura judaica, o mínimo que elas duram são 7 dias. Tem gente que, os mais ricos, assim, até fazem festas mais longas, mas o mínimo da tradição são 7 dias de festa. 7 dias de festa, representando os 7 shabuas, né? Os 7 anos, né? Uma semana de anos, 7 anos. Então, exatamente os 7 anos de grande tribulação na terra vai ser os 7 anos que a igreja arrebatada vai estar no céu se preparando para essa boda, se preparando para este casamento. Então, na verdade, a preparação já foi aqui. Jesus já veio. Jesus veio há 2000 anos atrás, vamos explicar isso aqui bem direitinho, com bastante detalhe, e fez um pacto com a noiva. Ele fez um pacto da nova aliança, ele morreu na cruz. Ele já deu a palavra dele. Eu vou preparar lugar e quando estiver pronto, eu volto. Quando o meu pai disser, filho, a casa tá pronta, a festa tá pronta, pode
pode ir receber a tua noiva nas nuvens. Tá vendo como é que é a coisa? Então, o acordo, já somos noiva do Cordeiro. Já somos noiva. A igreja hoje, já somos noiva do Cordeiro. E quando diz aqui que a noiva recebeu um linho finíssimo, né? Ó, aqui diz aqui, ó, alegremo-nos e exultemo-nos, porque é chegada a boda do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dada vestir de linho finíssimo, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, quando nascemos de novo e passamos a ser corpo de Cristo, filhos de Deus, corpo de Cristo, noiva de Cristo. Tudo isso a gente passa a ser no dia do novo nascimento. Lembra que daí do nosso novo nascimento em diante, se é nos dado obras de justiça para praticar. Lembra Efésios 2, do capítulo 4 ao 10? Somos salvos pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não é de vós, é dom de Deus, para que não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para boas obras que foram preparadas de antemão para que andássemos nelas, obras de justiça que Deus preparou para que cada filho dele viesse praticar. Por isso que a gente sempre fala da santificação e da obediência, de praticar as boas obras, né? De viver em obediência à palavra de Deus, de viver em santidade. Isso a noiva faz, isso é o que nós estamos fazendo. Filho de Deus de verdade se santifica. Sozinho? Não, com a força do Espírito Santo. Mas é nós quem fazemos as obras. O Espírito Santo nos diz, nos orienta, nos capacita e a gente realiza, a gente se santifica. Como? Sempre obedecendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, crescendo em comunhão com Deus e praticando as boas obras no corpo de Cristo, enfim, as obras de piedade, dando exemplo, né? A prática, né? Realmente mostrando a fé que temos. Então, esse linho finíssimo que já nos foi dado para nos ataviar aqui, para nos preparar aqui na terra, lembra? Estamos costurando o nosso vestido. 2000 anos Deus deu para a noiva, para a igreja, que é a noiva, preparar o seu vestido. Quanto tempo tu é nascido de Deus? Quanto tempo tu tá costurando o teu vestido de noiva? Através da tua santidade. Ó, o noivo tá vindo. Como é que ele vai te pegar? O teu vestido pela metade? Tá vendo? Quando a gente fala de santificação, de filho negligente, que não cresce, que não desenvolve, olha só tudo que envolve isso. Gente, é hora de acordar. De entender a Bíblia. Tudo isso é uma história completa, é um acontecimento cronológico de tempo e de hora. Quanto tempo tu é nascido de Deus? Tu já começou a costurar o teu vestido? Então vamos lá. Então essas obras de justiça, essa santificação é a gente costurando o nosso vestido para nos apresentar dignas diante do nosso Cristo. Uma esposa leal, uma noiva, né? Uma noiva leal, uma noiva que trabalha, uma noiva que atua, que dá bom testemunho. Uma noiva que sabe fazer o que tem que fazer, que se coloca no seu lugar, que é honra para o seu marido, para o seu futuro marido, que é o Cristo. Tá dando para entender? Então, Cristo já selou o acordo com a igreja há 2000 anos atrás. Agora ele subiu. Eu vou subir para preparar a casa para o dia da boda. E aí ele sobe para preparar lugar. Por isso que ele disse como homem, não, eu não sei. Quando será? Será como um ladrão na noite, como era um casamento. A noiva nunca sabia quando. Era o pai que dava ordem pro filho ir buscar a noiva. Ir até a metade do caminho para receber ela. E a noiva vinha para receber o noivo. Então, a mesma coisa. Então, Cristo subiu. E quando a festa estiver preparada, quando tudo estiver preparado, os anjos estão trabalhando
Lembra que o próprio Senhor Jesus disse, o meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Então imagina a gente que é a noiva, o quanto não temos que trabalhar aqui. Então, Cristo vai descer até as nuvens para receber a gente, para a boda do Cordeiro. Então, no dia do arrebatamento é isso que vai acontecer. Então, a gente vai chegar no céu e vai... a boda do Cordeiro vai ser mais pro final dos 7 anos, né? Vai ser mais pro final dos 7 anos. Por quê? Porque o que vai acontecer com a igreja quando chegar lá no céu? Embora não esteja escrito, vai acontecer isso, 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 mas a gente vai juntando o quebra-cabeça da Bíblia e a gente vai tendo uma ideia. Então, Paulo disse que nos é necessário passarmos todos, vamos um dia estar diante do trono, do tribunal de Cristo, para receber recompensa, coroas e galardão, de acordo com as nossas obras. Né? As boas obras vão ser recompensadas com galardão e as obras de palha e de feno vão ser queimadas. Então para começar, já no início, que a gente vai chegar no céu, a gente já vai passar pelo tribunal de Cristo, para receber as recompensas e as coroas. Depois nós vamos participar da coroação de Cristo, do próprio Senhor Jesus. Lembra que nós vamos devolver todas as coroas que nós recebemos, que são várias coroas que vamos receber, nós vamos colocar aos pés do Senhor Jesus essas coroas. Então a gente vai participar também da coroação do nosso Rei e Senhor. Lembra quando ele desce? Que ele desce como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? E a gente vai estudar no próximo capítulo ainda no 19, mas na segunda vinda de Jesus, na descida do Messias para a batalha do Armagedon. Então, a gente vai participar da boda do Cordeiro. Olha só, alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado de vestir linhos finíssimos, resplandecente e puro. Então, o que vai acontecer? A gente vai participar da boda, do casamento do Cordeiro. Imagina, a casa que Jesus preparou pra gente como noivo e a festa que Deus nos preparou. Então aqui a gente vai participar da boda do Cordeiro e da ceia do Cordeiro, a primeira ceia no céu. Aí, lembra quando eu falei para vocês que a gente vai participar da ceia do Cordeiro, que a gente vai receber das mãos do nosso próprio Senhor Jesus o maná, o pão e o cálice, o maná que nós vamos comer para o resto da eternidade, o mesmo maná que o Moisés e o povo do Egito, do deserto comeu. Nós vamos comer desse maná, nós vamos comer dessa ceia do Senhor e Ele mesmo vai nos servir. Ele mesmo, a própria Bíblia fala lá em Lucas, na parábola, que Ele vai nos servir. Imagina, o próprio Senhor Jesus vir com pão e com cálice. Gente, é a coisa que eu mais espero na minha vida. Porque o arrebatamento, para mim, é um acontecimento assim que, como eu tô falando aqui com vocês, eu espero, imagina, é Cristo me receber nas nuvens. É algo assim para mim tão certo como eu respiro, mas eu digo assim, em acontecimentos assim, assim, eu não sei nem que palavra usar, sinceramente eu não sei. Algo que eu mais espero, que são esses dois, a parte do arrebatamento, são esses dois acontecimentos, que é esse aqui, a ceia da boda do Cordeiro, o casamento. Como noiva já é certo, já é seguro. Eu tenho já o penhor da minha salvação, que é o dote. É o dote dos casamentos que eram pagos, né? Aquele dote. Hoje representa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da palavra do meu Senhor, do meu Cristo, que Ele deu
Para mim, como noiva, eu vou vir te buscar. Eu vou ir preparar lugar para ti. Para tu estar onde eu estou. Então Cristo me deu a palavra dele aonde? Na cruz do Calvário, quando ele derramou o sangue dele para me perdoar dos meus pecados, para me livrar da ira de Deus. Ele deu a palavra dele. Eu volto para te receber nas nuvens. Te prepara, vai costurando o teu vestido através da tua santidade, obedece, pratica as boas obras. Seja uma noiva fiel, honrada. E eu tenho lutado para isso. Na minha força, não. Na força do Espírito Santo, sempre. Para me parecer mais a Cristo. E nessa ceia eu vou receber do cálice e do pão das mãos do meu Senhor, do meu Cristo, do meu Salvador. E ele vai se aproximar de mim com as mãozinhas furadas e vai me dar de comer. Gente, meu Deus do céu, eu não tenho palavras para expressar para vocês o quanto eu sonho e espero por esse dia. Olha, eu não sei se tem alguém, pode ser que tenha alguém que espere tanto como mais do que eu, não. Para mim não existe coisa mais gloriosa nas escrituras do que isso. Tu tá diante do teu Senhor, aquele que morreu por ti. A maior prova do amor dele. E ele te servir. Meu Deus do céu, que o Espírito Santo desperte vocês para que vocês tenham este mesmo entendimento e desejem isso, tanto quanto eu desejo. Então, participando da boda do Cordeiro, então vai ser a boda e a ceia do Cordeiro vai ser aqui, paralelo a esses últimos acontecimentos da destruição da grande meretriz. Porque depois que participarmos da boda e da ceia, a gente desce para a festa, que vai ser na terra. A festa das bodas, que é a festa dos tabernáculos, que vai ser por todo o milênio. E depois por toda a eternidade, né? Mas agora a gente está falando de período terrenal. E o milênio ainda faz parte do período terrenal. Depois é a eternidade. Tudo isso a gente vai estudar, se tiver tempo. Então, paralelo a essa destruição na terra, isso é o que vai estar acontecendo no céu. Arrebatamento, a igreja sendo recompensada, né? Recompensada pelo galardão e recompensa e coroas, e a coroação de Cristo, quando a gente vai devolver para ele essas coroas, vamos ver ele glorificado, o reino do nosso Deus, né? É hora de ele assumir o reino dele na terra. Agora é hora. Então, ele desce como rei, senhor dos senhores, agora com a sua esposa ao lado. Agora com a sua esposa ao lado. Lembra que a gente estudou uns vídeos atrás? Que nós, a igreja, vamos vencer com ele, porque ele como marido vence, então a gente como esposa vence com ele também. Então, também no céu, provavelmente a gente vai aprender, vai ter instruções, porque como esposa a gente precisa aprender, né? Como esposa a gente precisa aprender como agir, como atuar. Imagina, olha quem vai ser o nosso marido, né? Porque sempre a Bíblia descreveu a simbologia do casamento para mostrar o relacionamento de Deus com Israel e de Cristo com a igreja, né? Então por isso que a gente fala muito noivo, marido, esposa e tal. Então a gente tem que aprender a saber agir, lidar. Lembra, a gente vai descer com ele para governar com vara de ferro aqui na terra, no milênio. Lembrando que no milênio ainda vai existir pessoas não regeneradas. 1000 anos, vai nascer muita gente. Vai nascer pessoas e todo mundo que nasce tem que nascer. Todo mundo que nasce tem que nascer de novo, tem que ser regenerado, tem que crer no Cristo, no Senhor. A diferença, a vantagem que as pessoas que vão nascer no reino é que eles vão ver o próprio Cristo reinando, né? Então, só que o ser humano é tão depravado, né? Como a gente já estudou, Satanás vai estar preso, não vai ter nem Satanás
atordoando a mente das pessoas, Satanás vai estar preso, e aí Jesus vai estar governando, não vai existir corrupção, não vai existir roubo, como a gente vê nos países, vai ser o reino de própria justiça, e a Bíblia fala que no final Satanás é solto e ainda tem uma última rebelião. Olha o que o ser humano é, meus amores. Mas tudo isso a gente vai estudar no milênio, tá? Mais uns vídeos, não sei quantos pra frente. Então, a gente vai ter que aprender a nossa postura de esposa, porque a gente vai descer e vai governar. A gente vai receber, vai ter aqueles que vão receber tronos, né, pra governar com Deus, com Cristo, né, e nós vamos ter, cada um vai ter a sua missão no milênio para governar com vara de ferro. Isso é um fato, tá escrito. Então a gente vai aprender muita coisa nesses 7 anos no céu. E a gente desce então com Cristo, que a gente vai estudar na próxima, porque olha que legal, Cristo já desce na segunda vinda dele casado com a noiva, com a esposa. É muito legal, gente. Eu juro que está escrito na Bíblia de vocês e que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. E ele fala, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas, à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdades da palavra de Deus que eu acabei de falar para vocês. Gente, tá escrito, é verdade, é a pura verdade. E ele fala, né, desses convidados aqui que são chamados para essa festa, né, tanto para a boda no céu e depois no milênio, né, os que vão continuar, porque a festa vai continuar no milênio. Então, a igreja é a noiva, que agora já é esposa, e os convidados é Israel, né, o povo de Deus. Então, e ele fala aqui, né, que João se prostrou para adorar diante do anjo, e o anjo disse, não faz isso, adora a Deus, eu sou conservo teu, somos iguais. Sou como servo teu e dos teus irmãos, né? Então ele falou, adora a Deus, né? Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Testemunho de Jesus. Jesus falou. O testemunho dessa profecia aqui é Jesus. Ele veio firmar o pacto com a igreja. Eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha. E o inferno não prevalecerá contra ela. Ele veio edificar. Ele veio escolher a igreja, a noiva dele. Lembra a história judaica? Cultura judaica? O noivo escolhia a noiva que ele queria? Ele veio escolher a igreja. Ele veio dar a palavra dele. Eu vou voltar por ti e tu vai ser a minha esposa. Eu vou construir a casa e o meu pai vai preparar a festa e quando ele me disser, vai buscar, eu desço nas nuvens para receber vocês. Para receber a noiva. E aqui o anjo fala, o testemunho de Jesus é a profecia, o testemunho desse Cristo que desceu da glória dele, se humilhou a viver a imagem do homem pecador, aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado no nosso lugar naquela cruz, viveu 3 anos e meio em santidade, pregando o reino de Deus. Viveu em humildade, mansidão, ele era o próprio Deus e ele não se atribuiu os atributos de Deus, porque ele tinha que ser fiel até a morte de cruz como homem, para poder pagar pelo homem que era o pecador. E ele morre, e ele ressuscita, ele morre de acordo com as escrituras, com todas as profecias do Antigo Testamento que anunciavam a morte do Messias, com a morte mais terrível que pode existir, que é a morte da dor, do coração explodir de dor. Meu coração se desfez como cera dentro de mim. E ele morre conforme diz as escrituras e ele ressuscita conforme diz as escrituras e ele deixou uma promessa. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês, para preparar vocês para o casamento. E eu volto pela segunda vez, mas eu volto agora com vocês, com o meu exército de anjos e com a minha esposa do lado,
para enfrentar anticristo, falso profeta, adoradores da besta, o mundo inteiro e prender Satanás por 1000 anos. Eu volto para governar 1000 anos, um reino de 1000 anos de paz e justiça. O testemunho de Jesus é o espírito dessa profecia. Cristo falou, eu volto. Cristo falou, eu volto pela igreja. Cristo falou, eu vou servir vocês do pão e do cálice no reino do meu Pai. Cristo disse que voltaria para pisar nos inimigos dele. E ele vai voltar. E aí, tá preparado? Tá preparado para essa segunda vinda? Tá preparado para essa boda? Tá construindo o teu vestidinho? Ai, meus amores, é tanta coisa para ensinar, é tanta coisa para falar. Como eu desejo que vocês tenham esse entendimento, que vocês creiam nisso. Que vocês entendam isso e creiam e desfrutem dessa alegria por estar esperando. Imagina, naquela época, a noiva ficava ansiosa esperando. Ai, quando será que ele vai vir? Ai, que ele venha logo, que ele venha logo, que ele venha logo. E de repente um dia anunciava, o noivo está a caminho com o pai e com os convidados dele. Então a noiva botava seu vestido e ia ao encontro dele, para ele para o noivo receber ela, exatamente como Jesus falou. E aí, tu tá esperando o teu noivo? Tu tá esperando ele? Tu realmente tem desejo de que o arrebatamento aconteça? Ele vai vir como ladrão da noite. Ninguém sabe dia e hora, mas ele vem. E, de acordo com tudo que a gente está vivendo, a gente sabe que está mais perto do que a gente possa imaginar. Mas ele vem. Tá preparado para isso? Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que dê a vocês a alegria, o gozo de desfrutar da alegria da salvação, de saber que nós já temos o Espírito de Deus como penhor, como dote dessa salvação, desse compromisso que Cristo fez com a gente há 2000 anos atrás, quando ele derramou o sangue dele na cruz, para nos assumir como noivas, e que logo ele vem para nos transformar na esposa do Cordeiro, na esposa dele. Que o Espírito Santo convença vocês e anime vocês de todas estas verdades. Amém? E a gente volta então com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês.